Fala galera, Wagner na área para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um dos temas mais comentados nas lives do Clube da Aposta, que é sobre trabalhar muitos jogos ao mesmo tempo, quais os perigos e benefícios de ter várias posições abertas simultaneamente. Tô gravando esse vídeo inspirado em alguns conceitos que deram certo para a evolução do meu trade, que talvez possa dar certo para você, dependendo, claro, do teu perfil. Lembrando que no treino esportivo que dá certo para mim, não necessariamente vai dar certo para você, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é a seguinte: trabalhar vários jogos em simultâneo pode melhorar o seu resultado? Bom, para responder essa pergunta precisamos pontuar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: pergunte a si mesmo em qual nível está o teu trade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque querendo ou não, no mercado a gente vai encontrar traders iniciantes, intermediário, avançado e os profissionais. Então, se você é um trader iniciante, provavelmente você ainda, por exemplo, não sabe muito bem como usar um software, ou talvez você não entenda muito bem a movimentação de cada um dos mercados. E por isso que talvez assistir vários jogos em simultâneo não é muito recomendado para você, até mesmo porque isso pode te trazer alguns problemas. Primeiro, porque você certamente em algum momento vai se confundir quando for fazer a sua entrada. Você pode confundir, por exemplo, o uniforme das equipes, porque tem equipes que jogam com uniformes parecidos, então ter a tela uma do lado da outra pode ser um pouco confuso para você. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E ao fazer isso, você pode acabar perdendo o controle, tomar um gol contra a sua posição num jogo completamente aleatório. Isso pode trazer algum descontrole emocional, algum desconforto lá psicológico para o seu trade. Segundo, que provavelmente você ainda não tem o hábito de mudar a sua atenção de um jogo para o outro, que na verdade não é algo tão fácil de se fazer e requer algum tempo de adaptação. E por fim, porque você ainda não tem uma estratégia alinhada à sua leitura de jogo que vai precisar ser desenvolvida com o tempo. Ou seja, você vai precisar entender os critérios essenciais da sua ou das suas estratégias atreladas à sua leitura de jogo. Resumindo, você vai precisar focar em apenas uma partida para desenvolver tudo isso. Então, a minha recomendação é a seguinte, lembrando que isso é uma recomendação, não é uma regra. No trading esportivo não existem regras. Então, minha recomendação é que você assista apenas um jogo e trabalhe nele, obviamente. E claro, grave a sua tela, grave a tela do seu computador para que você possa estudar em seguida e aproveita para alinhar essa estratégia com a sua leitura de jogo, beleza? Isso é muito importante de se fazer porque você vai conseguir identificar seus erros, acertos e tudo que você precisa trabalhar no mercado. Agora chegou a vez de falar do trader intermediário, que é aquele que talvez esteja passando por aquela fase de querer fazer muitos jogos para conseguir validar as suas estratégias. E agora que ele já está adaptado ao mercado, ele pode ter a vantagem de fazer vários jogos em simultâneo, o que seria, digamos, enxugar ou encurtar o tempo. O que eu quero dizer com isso? O cara, quando chega no fim de semana e vê aquela caralhada de jogos passando ao mesmo tempo, dificilmente vai querer fazer um só. Ele já passou por aquela fase inicial, já domina o software ou até mesmo o próprio site da Betfair e já sabe como funcionam todos os mercados e por isso ele vai querer colocar tudo em prática. Só que, para isso, ele vai precisar de algumas coisas fundamentais e muito importantes. Primeiro, um setup decente, até mesmo porque colocar duas ou mais streams em um monitor vai ocupar espaço e requer um computador que aguente o tranco. Até mesmo porque ele vai usar stream, software, Bedfellows, caso ele use, o Discord, caso ele use, para inclusive trabalhar em grupo, né? Sobre o trabalho em grupo, segura aí que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Segundo, que ele pode se enrolar todo caso ele esteja vendo o jogo pela TV. Ou seja, ele vai ter que ficar desviando a atenção dele o tempo todo, olhando para cima, para o lado, para o outro, para o jogo, para o mercado. Então isso é um pouco complicado para o cara que ainda não está tão adaptado. Então é preciso ter muita cautela quanto a isso. Então o ideal é que ele tenha uma stream embaixo da outra ou uma stream do lado do outro para que ele possa usar a visão periférica e não ter que fazer esse movimento tão brusco, né? Para ele não perder demais a atenção dele e assim, tendo uma stream do lado da outra, fica mais fácil de você olhar o mercado, olhar os jogos, né? Então evitem fazer mais de um jogo ao mesmo tempo.
tendo que desviar a sua atenção olhando para a TV, beleza? Então, no fim das contas, o cara que já está se adaptando ao mercado pode trabalhar vários jogos em simultâneo e isso pode ser benéfico, porque você tem ali várias oportunidades de ganhar dinheiro em um mesmo horário. Além de poder encurtar o tempo, né, enxugar, fazer vários jogos ao mesmo tempo, e você vai ter que adequar isso às suas estratégias. Finalmente chegou a hora de falar do trader avançado. Esse é o cara que já tem consistência no mercado e tem os métodos bem definidos ou já está caminhando a passos largos para isso. E ele vai definir se quer trabalhar vários jogos em simultâneo ou não. Penso que esse cara vai determinar se quer assistir vários jogos em simultâneo devido a alguns fatores. Primeiro, a estratégia dele permite que ele se desligue temporariamente do jogo. Apesar de parecer meio contraditório, alguma dessas estratégias, principalmente a dos mercados de over, talvez possa te permitir estar não 100% focado na partida, né? Já que dificilmente você não precisa fechar posições em momentos de perigo para nenhum dos dois lados. Caso você tenha um perfil de fechar sua posição quando o jogo dá aquela famosa morrida, aí sim, talvez você precise de mais atenção em uma partida em específica. Mas se você tem aquele perfil de deixar a entrada meia Panther, né, porque querendo ou não, a maioria das entradas em over são entradas Panther, só que ao vivo. Então, se você tiver esse perfil, é meio que normal assistir vários jogos ao mesmo tempo, e porque essa é uma das vantagens de trabalhar no mercado de over. Já se você tem um perfil mais voltado a trabalhar no mercado de under, ou ainda trabalhar scalpando, o famoso tique a tique, acredito que seja muito complicado para você dar atenção a mais de um jogo ao mesmo tempo. Muito por conta de você ter que dar foco no mercado, foco no jogo, foco no mercado, foco no jogo o tempo todo. Então, qualquer lance de perigo contra a sua posição pode ser muito desfavorável para o seu trade. O cara que trabalha lei a pior equipe em campo, o back é o favorito, pode se adaptar a trabalhar em vários jogos em simultâneo, já que muitas vezes há um domínio completo de uma equipe e é notável, é muito claro quando esse jogo muda de cara, né? Quando ele se inverte. Por outro lado, você precisa ter muito cuidado quanto a isso, principalmente em relação à sua leitura de jogo. Se, por exemplo, você está olhando para uma stream e no outro jogo um time começa a encaixar contra-ataques perigosos, talvez você não tenha essa percepção de estar atento aos dois jogos. Então, você precisa ter muito cuidado quanto a isso e alinhar tudo isso às suas estratégias. Existe a questão também de você definir se quer trabalhar muitos jogos e ter uma stake um pouco reduzida, né, um pouco menor, ou fazer menos jogos e trabalhar um pouco mais pesados nessas partidas. Obviamente, as duas situações têm seu lado positivo e negativo. Quando você vai trabalhar vários jogos, você pode aproveitar mais oportunidades, ou seja, vai ter oportunidade mais vezes. Mas se você prefere trabalhar com um jogo apenas por vez, você precisa dar o seu melhor naquela partida e, consequentemente, por estar focado nela, você pode trabalhar com uma stake um pouco mais pesada. Agora eu te pergunto, trabalhar concentrado em apenas um jogo podem melhorar os seus resultados? Bom, por tudo que eu te falei anteriormente, eu gostaria de fazer uma recomendação de um livro, porque foi após a leitura desse livro que algo passou a dar muito certo para mim. O livro se chama A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Eles defendem que para obter sucesso é preciso ir ao núcleo das coisas e ser simples, se preocupando apenas com o que é prioritário. Além disso, eles também utilizam a famosa metáfora do dominó, que uma única peça, né, a primeira, pode movimentar muitas outras. Resumidamente, essa metáfora quer dizer que o sucesso é construído sequencialmente, passo a passo, ou seja, uma única coisa por vez. É por isso que o mais importante é você descobrir qual é a única coisa que você vai se dedicar. Eu levei esse conceito para o meu trade e passei a aplicar uma única estratégia apenas no primeiro tempo e uma única estratégia apenas no segundo tempo. E quais foram elas? Aquelas que são meu carro-chefe, ou seja, as estratégias que eu sei que eu sofro pouca variância e que me dão muitos lucros. Eu não estou dizendo que você não pode aplicar várias estratégias em um jogo. O que eu fiz e deu certo para mim foi focar nos meus métodos de trabalho que eu tenho e sei que sou realmente muito bom, e descartei aquelas estratégias que eu tinha uma volatilidade um pouco maior nos meus resultados. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo o gráfico da evolução da minha banca, obviamente sem valores financeiros, para que você possa ver aí como esse conceito deu certo para mim. Fora isso, eu passei a focar minha atenção em apenas uma ou no máximo 2 partidas e isso me trouxe resultados extraordinários, como vocês puderam ver. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por estar focado 100% em uma partida, com as estratégias que mais me dão dinheiro, eu passei a maximizar os meus ganhos e reduzir a minha variância. Basicamente, eu trabalho menos
para ganhar mais do que eu ganhava dividindo a minha atenção. Então eu posso te afirmar que a minha única coisa, quando eu estou trabalhando em um jogo de futebol, é fazer a leitura de jogo adequada e aplicar as minhas estratégias de acordo com o que eu vou predisposto a fazer. Mas como é que eu cheguei à conclusão de que fazer vários jogos ao mesmo tempo não se encaixava com o meu perfil? Muito simples, rapaziada. Anotando. Anote tudo que você faz na partida, a gente sempre bate nessa tecla. Eu passei a anotar todos os meus resultados, como por exemplo, tempo de exposição, tempo de entrada, campeonato, equipes e até os horários da partida que eu trabalhava. Quando eu fui analisar a minha planilha, me dei conta que quando eu fazia apenas um jogo, meus resultados eram excelentes. Mas por outro lado, quando eu tentava trabalhar em vários jogos em simultâneos, meus resultados variavam bastante. Então o que eu fiz foi, cortei o mal pela raiz. Tirei tudo que poluía meu trade e passei a focar somente naquilo que eu sou realmente bom. Beleza, deu certo pra mim por causa do meu perfil. Não se preocupe se você não tem esse mesmo perfil, porque tudo tem que ir de acordo com o que você se adapte melhor. De qualquer forma, eu recomendo que você leia A Única Coisa, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar em algumas outras áreas da sua vida, caso não te ajude no trade esportivo. Outro princípio que me ajudou bastante a chegar nessa conclusão foi o do Richard Kost, espero que eu tenha pronunciado o nome dele corretamente, que é o princípio do 80-20, que é esse livro aqui, ó. Basicamente ele diz que 80% dos resultados vem de apenas 20% dos nossos esforços, ou seja, foque nos 20% que realmente importam e geram resultados. E para isso é preciso identificar quais são esses 20%. Eu identifiquei os meus, espero que você também possa identificar os seus. Para dar continuidade ao nosso assunto, eu quero deixar aqui algumas coisas bem claras. Existem algumas estratégias que são possíveis sim trabalhar vários jogos em simultâneo, mas existem outras que absolutamente não. Estratégias que na minha concepção são impossíveis de trabalhar assistindo vários jogos em simultâneo são nos mercados de under, por exemplo, e trabalhar na match odds em jogos equilibrados. Porque eu vejo como muito complicado, né? Porque por se tratar de jogos que tendem a mudar de lado o tempo todo, eu acho que é muito complicado você conseguir focar em mais de um. E qualquer estratégia que envolva scalp, né? Pois você precisa de muita atenção no mercado o tempo todo. Além de tudo, você vai precisar, claro, de atenção no software e nas strings e o menor delay possível, então acaba se tornando algo bastante complicado que qualquer distração pode ser fatal para o seu trade. Uma das estratégias que eu vejo como mais tranquila de se trabalhar em vários jogos em simultâneo são as de over e talvez o próprio vovô. Vovô é uma estratégia relativamente segura, requer muita atenção na leitura de jogo, mas os critérios de entrada são muito bem definidos, muito bem alinhados. Então, se você não conhece essa estratégia do vovô, vamos deixar aqui em cima no card, beleza? Esse tema de trabalhar vários jogos em simultâneo ou não é bem interessante, porque a maioria da galera da primeira turma do EV+, chegou fazendo vários jogos e várias entradas ao mesmo tempo, uma loucurada. E com o passar do tempo, após conversas comigo, Gabigol, Paulinho e Tavares, cada um foi encontrando seus respectivos perfis e hoje cada um já sabe o que é melhor para si. Muitos deles descobriram que menos é mais e o que eu considero sinal de maturidade é o seguinte: quando você não dá nenhum clique no mercado, sabe aquele jogo que as pessoas ficam caçando sarna para se coçar, mas na realidade esse jogo não se encaixa com nenhuma das estratégias? Então, essa foi uma das coisas mais importantes que eu vi na evolução da galera da EV+, que foi encontrar o seu perfil e adaptá-lo ao jogo. Ou seja, não é todo jogo que você tem que fazer entrada. O jogo em si tem que apresentar as características fundamentais para você aplicar as suas estratégias. Então, essa evolução da galera foi fundamental devido a isso que eu falei anteriormente. A consequência disso tudo foi que os resultados, seja eles financeiros e de evolução de trade, da grande maioria foi excelente. Falando em EV+, eu destaco aqui finalmente a importância de trabalhar em grupo. Em um grupo de trabalho onde cada integrante tem objetivos semelhantes e, claro, perfis diferentes, você pode se desenvolver ainda mais. Por exemplo, se você tem o perfil de trabalhar várias partidas ao mesmo tempo e não está dando foco, digamos, em uma partida X lá da Bundesliga, mas um amigo teu pode estar vendo, ou seja, se ele estiver vendo aquela partida, claro, e se você confia nele, você pode aproveitar as situações que ele está enxergando e tentar dar uma atenção naquele jogo e aproveitar as oportunidades que o jogo está te dando. Se você tem um perfil parecido com o meu, você pode trocar ideia de leitura de jogo de uma partida em específico para ver se sua leitura de jogo está de acordo com a do seu colega de trabalho. Isso significa que vocês estão em sintonia e muito provavelmente na direção correta
rumo à consistência. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maroto. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Para quem não sabe, também é possível compartilhar este conteúdo pelo WhatsApp. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!